Boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui hoje, eu, Bebel, Felipe Skipnik e Fábio Amada, começando mais um episódio de Independência ou Corte. E hoje nós vamos entrevistar o queridíssimo Davi Mello, que eu conheci na época da faculdade, como um jovem sonhador, cinéfilo, cheio das referências. E aí eu queria que você falasse um pouquinho de você pra gente, Davi. Beleza, Bebel. Muito obrigado. Primeiramente, agradeço o convite, seu, do Fábio, Felipe. Feliz aí que a gente está conseguindo voltar a se falar, né? Depois de tanto tempo que a gente acabou perdendo contato, por várias coincidências, né? Como a gente conversou agora mesmo, a gente acabou, então, tendo esse contato e feliz, então, que eu posso compartilhar um pouco com vocês a minha experiência. Bom, como você mesma disse, né? Eu entrei na faculdade em 2011, a gente estudou junto até o curso de cinema e audiovisual, lá na Anhembi Morumbi, em São Paulo. E sempre muito cheio de sonhos, mas depois a gente vai vendo a realidade, o cenário audiovisual, a gente vai aos poucos percebendo a dificuldade, a própria falta de democracia no meio, as mudanças políticas, mas eu acho que com muita vontade também, né, com esse tesão que a gente não deixa ser perdido de alguma forma, tenho conseguido fazer alguns projetos e na luta aí, fazendo e aos poucos crescendo também na área. Perfeito. Davi, a gente viu alguns curtinhas seus, e aí até vou falar para o Fábio já começar aí as análises e tal, porque o Fábio adora começar as análises. E a gente viu então a bordo, né, que inclusive a gente vai disponibilizar o link para as pessoas assistirem. As Viajantes, que não está disponível por enquanto, mas aguardem, porque tá bem bacana esse curta. E Grilada é um curta que você fez faz bastante tempo, mas que eu gosto bastante também, e a gente deu uma revisitada nele. Perfeito. Foi na época da faculdade aquele lado também. É... 2013. Bom, E aí, Fábio? parabéns, Davi. Eu gosto muito dos seus curtas. Gostei muito quando eu vi a bordo na faculdade, que a gente assistiu lá na faculdade mesmo o seu curta. Assisti agora As Viajantes, também gostei muito. Acho que ambos receberam vários prêmios, né? Deve ter circulado por muitos festivais. E eu queria que você falasse um pouco do seu estilo. Eu tenho uma dúvida se tem alguma coisa autobiográfica em alguns dos seus curtas. Na verdade, eu assisti quase todos, né, que você fez. Eu queria saber disso, dessa parte. Como é que você chega nessa ideia? Da onde parte? É de um sentimento? É de uma vivência? O que é? Então, eu tenho o hábito, né, desde pequeno, na verdade, eu sempre gostei muito de escrever. Meus pais são professores, né? Na verdade, cresci, então, com esse estímulo para leitura, né? Então, desde pequeno, a gente era muito estimulado. E com isso, eu sempre criei muitas histórias, né? Eu lembro quando eu estava indo para o colégio, bem de pequeno ainda no primário, assim. E era uma caminhada, né? Era longo, a gente não tinha carro, então a gente ia a pé mesmo. E do percurso da minha casa até o colégio, eu criava diversas histórias, eu desenhava essas histórias. Anteriormente, né, meu contato com o cinema, eu sempre consumi muito filmes, mas eu queria ser animador, né? Meu sonho era trabalhar na Pixar. Eu falava, nossa, quero ser desenhista, trabalhar na Disney. Porque eu ainda estava começando, né, a descobrir esse mundo do cinema. Eu via muita animação, né? Então, quando a gente é pequeno, a gente tem esse contato mais com o lúdico, né? Com a fantasia. Aí foi passando o tempo, fui percebendo, né, essa vontade ainda de construir histórias, né? Eu fui mudando, eu brinco que eu fui mudando de vontades, né, de desejos, de profissões, justamente mediante os filmes que eu assistia. Então, eu fui assistir o Indiana Jones e eu falei, quero ser arqueólogo. Daí eu fui assistir o Médico e o Monstro e falei, nossa, não, eu quero ser químico. Aí eu assisti Sherlock Holmes, na verdade era o Enigma da Pirâmide na época. Eu falei, não, eu quero ser detetive. Então, na verdade, eu vi que não é que eu queria ser esses personagens, eu queria, de fato, narrar minhas próprias histórias para o cinema. Também os Goonies, enfim. Então, acho que esse próprio cinema, até a Sessão da Tarde, né, essa fantasia, essa parte mais lúdica, foi o tipo de cinema que fez eu adentrar esse mundo mesmo, né? E não por acaso eu percebo que existe muita dessa referência no meu cinema. Tanto a questão literária mesmo, né, essa coisa do realismo mágico, como também essa parte mais lúdica, algo mais até ligado à ficção científica, horror. Mesmo a bordo que é um drama, tem uma quebra ali de expectativa, né? Tem uma brincadeira
também com a própria imagem. Então, eu gosto de mexer com esses signos, né? E, de fato, eu acho que, não sei, eu acho que todo cineasta, toda pessoa que trabalha com arte, para ter alguma propriedade, para trabalhar de certos assuntos, eu acho muito importante que tenha essa particularidade do seu cotidiano, né? Bom, a bordo, Obrigado, então, Cris. né, eu precisava participar de um pitching, né, a defesa do TCC. Não tinha ainda uma ideia programada, tinha alguns roteiros, mas não gostava muito. E ele surge também desses trajetos, né, como eu comentei anteriormente, essas caminhadas ou dentro de meio de transporte, onde a gente começa a perder mais tempo no trânsito e eu acho que as ideias vão fluindo melhor. E eu trabalhava na época, né, eu entrei com 17, saí com 21, então acho que eu tinha cerca de meus 20 anos, foi 2013 isso. Eu trabalhava numa importadora de peças automotivas, eu era o setor de marketing e era muito próximo assim do setor comercial. E eu escutei, né, algumas funcionárias conversando, meio no cochicho, assim, que uma delas estava grávida e que ela foi fazer ultrassom e que ela escutou a história, né, que ela viu uma mulher chorando muito, assim, copiosamente. E ela então escutou a história dessa mulher, né, que ela comentou que foi fazer o exame de ultrassom para saber o sexo da criança e de repente ela descobriu que o bebê tinha morrido dentro da barriga dela, né, que ela tinha sofrido então um aborto retido. E aquilo mexeu muito comigo, embora tenha, né, escutado meio de penetrão assim na conversa, eu achei que era um assunto interessante para ser trabalhado. Fui, né, amadurecendo essa ideia. O primeiro tratamento eu fiz naquele mesmo dia, voltando do trabalho até minha casa. Passei para diversos amigos, e de repente eu criei um grupo também de TCC que era majoritariamente formado por mulheres. Eu acho que isso também contribuiu bastante. A gente fez diversas entrevistas com mulheres que passaram por aborto retido, né? Descobri até fóruns que tinha esse tipo de assunto. Então consegui ter um diálogo com essas mulheres. Então, foi, né, cerca de um ano e meio a gente defendeu, passou o projeto, o roteiro ficou mais maduro e a gente então criou o Abordo, né? O Abordo a gente lançou em 2014, 2015, a gente gravou em 2014, entrou em uma série de festivais, ganhou prêmio. Eu acho que começou a abrir alguns caminhos importantes, né? Só que depois eu fui emendando muito meus cursos. Eu acabei ficando um pouco distante do cinema, porque também quando a gente faz faculdade de cinema, cada um vai para um lado, né? A gente acaba se distanciando, a conversa acaba sendo muito remota, só com o celular. Na época ainda era muito, a gente usava muito o Facebook e eu sei que a gente acabou perdendo esse contato, né? Fiz depois da graduação uma extensão em cinema e filosofia, depois logo já fiz mestrado em comunicação. Aí no último ano do mestrado, né, quase 5 anos depois que a gente tinha gravado a bordo, me veio quase não era nem só uma vontade, era uma necessidade de voltar a gravar, né? Porque eu me sentia, nossa, eu investi tanto, né? Não só financeiramente, mas esse empenho de 4 anos de estudo, minhas referências, gosto tanto de cinema, só estou na vida acadêmica e também é um lado que é gostoso, a parte do estudo, mas não é a parte da criação, que é o que eu gostava mais. Então eu acabei conversando com alguns amigos que a gente gravou a bordo. Foi uma equipe muito mais reduzida, no caso, né, As Viajantes. Se no a bordo a gente tinha uns 25, nas Viajantes a gente estava com 13, 14, né? Foram de fato as pessoas que acabaram ficando com a gente. E aí eu falei, bom, gente, vou tentar criar alguma história, vamos ver se eu consigo, né, gravar alguma coisa. E eu estava com ansiedade, porque eu tinha acabado de defender a minha dissertação no mestrado, não sabia o que ia fazer da vida, estava desempregado, e eu sei que eu estava, né, tava um dia de muito calor, e eu estava assim no meu quarto, escutei um som de uns latidos. Aí eu comecei a escrever uma história em que uma mulher estava incomodada com esses latidos e, na verdade, me veio uma vontade de falar sobre paradoxo temporal. E eu lembrei de duas atrizes que eu gosto muito, a Gilda Numati e a Majeka Angelucci. Eu falei, nossa, quero muito juntar as duas. Então foi, tipo, muito espontâneo, né? Como tudo que eu escrevo, assim, surge de algum elemento muito cotidiano, banal, né? De uma conversa ou de um latido. E naquela mesma noite, eu falei, eu acho que é um filme simples, dá pra gente gravar rápido, vou mandar para a equipe. E a equipe me deu um retorno muito pronto, assim. Na mesma semana eu mandei para as atrizes, 30 dias depois a gente já tinha gravado o filme e ele foi lançado então em 2019. Para nossa surpresa, ele teve um burburinho muito maior do que esperado, que foi um filme consideravelmente mais barato do que o A Bordo, né? O A Bordo, por ser o TCC, ele tinha o apoio, né, o fomento, vamos dizer assim,
de muitas pessoas da família da equipe, né? E tinha gente com poder aquisitivo até mais alto, né? Então, com isso, a gente conseguiu fazer o abordo com cerca de 11 mil reais. Agora, as viajantes, né, como eu falei, foi do meu próprio bolso, né? Também conseguimos um financiamento coletivo para a finalização do filme. Ao todo, a gente gastou 2.500. Então, foi né, consideravelmente menor o orçamento. Mas eu acho que a gente estava era com tanta vontade de gravar, né? A gente tinha essa sinergia, um contato de quase 10 anos, que foi muito natural. Então, a gente chegou lá, eu acho que esse amadurecimento também estava em cada um, né? Eu percebo que, em questão de estilo, né, que foi até comentado, no abordo tem muito uma questão ainda de experimentação, aprender muito com esses erros, né, com domínio de câmera ainda, de espaço. Eu acho que as viajantes teve um controle de orçamento, teve essa economia não só do dinheiro, mas também uma economia formal. A gente só tinha uma diária, foi gravado em 14 horas esse filme, a gente não tinha outro tempo por causa de agenda da equipe e principalmente das atrizes, né? A Gilda estava gravando uma série no SBT na época, a Majeca estava ensaiando peça de teatro, então tinha que ser aquele dia, né? E aquela noite, que a gente acabou gravando até umas 3 da manhã. Então foi uma longa diária de 14 horas, mas né, pensando então numa decupagem muito mais econômica, é um filme que né, vocês que assistiram devem ter percebido. O filme tem 11 minutos, mas ele tem acho que 13 planos no filme todo. Então ele é realmente muito econômico nesse sentido, também porque eu acho que foi a própria forma é benéfica para pensar a tensão que é construída, né? Tanto que os festivais que ele tem passado, né? No começo foi muito festival de gênero, festival de terror, de fantasia, né? De ficção científica. Aqui no Brasil ele foi muito bem aceito, mas lá fora não tinha uma aceitação muito interessante. Eu recebi diversos não, porque foge um pouco desse escopo do que seria o horror, né? Que é alguma coisa mais sangrenta, que acaba sendo um pouco mais rotulada, né? Estereotipada, que eu acho uma grande bobagem, porque na verdade o horror tem tantas possibilidades ali, né? Mas aí aos poucos ele foi também se inserindo em festivais mais tradicionais, né? O próprio Kinofórum, Festival de Vitória, Guarnicê, o Festival de Londrina. Então ele foi conseguindo um espaço fora desse nicho de cinema de gênero. Talvez pela questão formal, né? Eu acho que isso contribuiu bastante. Eu acho que é um pouco isso, né? Minhas referências vêm dessa questão mais lúdica, né? Da fantasia, da própria literatura, né? Literatura do realismo mágico, e também de um cinema, né, que faz parte da minha pesquisa, um cinema mais europeu, um cinema polonês. Tanto que quando a gente fez As Viajantes, eu lembro que a única referência de horror para o filme era a cena do Black Lodge do Twin Peaks, por causa da sequência de luzes. O resto a gente não pegou referências de horror, porque eu não queria que a gente se baseasse em nada para não, de alguma forma, contaminar, vamos dizer assim, com muitas referências e tentar, de fato, trabalhar com um estilo que eu vou tentando, né, ao longo dos anos ali, eu acho que com o Abordo, agora com As Viajantes, com meus trabalhos experimentais que eu fiz agora também na quarentena, eu acho que aos poucos tentando encontrar esse estilo, né, que é um pouco difícil, mas acho que aos pouquinhos a gente vai se adequando e eu acho que faz parte também de um processo de aprendizado, né? Falei demais, podem me cortar aí. Não, a gente tava amando, Davi. Esse é o ponto. Eu acho muito legal. Fala, Bebel, fala, depois eu falo. Não, eu queria perguntar só, assim, da questão do protagonismo feminino. Porque você traz, primeiro, a parceria com a Gilda, né? Que a gente percebe nos curtas, mas você traz o universo feminino para dentro desses curtas. E tem algum porquê? Você sabe, assim? Bom, ali eu acabei nem falando do Grilada, né? Mas é verdade, eu conheci a Gilda na fila de um cinema, eu fiquei muito entusiasmado quando eu assisti um filme dela que se chamava Jiboia, filme do Rafael Lessa. E a gente começou a trocar figurinhas lá, tipo, pelo Facebook. Meu sonho era gravar com a Gilda. Daí a gente gravou o Grilada, né? Foi esse meu primeiro contato. E o Grilada também surgiu de um incômodo cotidiano. Eu escutei um barulho de grilos, quase parecido com a história das viajantes. E escrevi o Grilada, que era um exercício da faculdade. E também entrou em alguns festivais, enfim, embora seja um filme menor, né? Mas legal que você, né, voltou a essa parceria, vamos dizer assim, né, que eu acabei fazendo com a Gilda, porque a Gilda também me abriu muitos caminhos, né? A Gilda,
me apresentou, por exemplo, a Majeca, que fez uma ponta no abordo e depois faz, então, o papel dessa personagem também coadjuvante nas Viajantes. Então, eu acho que a ajuda me proporcionou esse leque, né? E essa questão do universo feminino é muito interessante porque alguns debates, né, algumas entrevistas que eu dou assim também com festivais, sempre me perguntam, eu acho um pouco campo minado, eu sendo homem, né, falar sobre essas questões, mas eu acho que existe essa empatia, né, e também eu acho que no cinema, que é algo muito importante, o princípio de alteridade, né, se colocar no lugar do outro, entender esse outro. E acho que principalmente por conta também da equipe, né? Eu trabalho com bastante mulheres na equipe, não só em questões tipo, de produção, direção de arte, na própria questão funcional do som, o desenho de som. Eu já tenho uma parceria com a Denise Chaves, a gente sempre pensa juntos, sabe? Então, na própria parte técnica, eu acho muito importante ter esse olhar, né? O próprio Aborto, ele foi, na verdade, uma co-direção de fotografia, né? A gente tinha uma parte mais técnica ali do Vitor Ximenes Ferraz, né? Que depois assina As Viajantes também. E tem aquela parte, né? Que é mais até de referencial, de uma coisa mais, vamos dizer, mais classuda, né? Que é a Letícia, que é uma excelente fotógrafa também, a Letícia Ábido, também de São Paulo, né? Aqui. E, não sei, eu acho que como eu falei, né, desde pequeno, eu acho que eu também me interesso por essas personagens. Eu acho que eu consigo ter algum tipo de identificação até muito maior do que quando eu estou vendo uma atuação né, performada aí por um ator mesmo, por um homem. Eu não sei dizer muito porquê, mas no próprio Indiana Jones, claro que a gente tem o Harrison Ford ali, mas né, sempre as companheiras dele, de alguma forma, são mulheres poderosas, né, que desvendam mistérios. Eu lembro da Múmia também, a personagem, né, a Eve. Eu lembro que eu ficava muito encantado com aquela personagem. Eu não sei, eu sempre eu tendo a ir por esse universo, talvez por uma identificação até da infância, assim, de grandes heroínas que eu vi nas telas, sabe? Todos esses filmes que eu tô Legal. falando, os próprios Goonies, por mais que tenham muitos meninos também, ou quando eu vou pensar no Enigma da Pirâmide, que tem a companheira ali do Sherlock Holmes, eu acho que vem um pouco desse universo, não sei. E também, né, voltando à literatura, a minha grande inspiração, assim, né, para além de Cortázar ou Dostoiévski, que eu gosto bastante, a minha escritora favorita, quando eu digo escritora, na verdade, eu tô querendo dizer tanto escritor, tanto escritora, né, ou seja, pessoas que trabalham com escrita, é a Virginia Woolf. E eu acho que também descobri a Virginia na adolescência, por conta do livro do filme As Horas. Eu descobri que tinha um livro, e nesse livro eu descobri que a Virginia então existia, que era de fato não era uma personagem fictícia, né? E eu acho que esse envolvimento também, eu acho que As Horas foi muito importante, porque daí eu fui ler o Miss Dalloway, fui ler o Farol, e eu acho que esse universo, eu fiquei um pouco imerso nesse universo também das próprias palavras da Virginia. Que coisa linda. Sério. É quase uma Fábio. Almodóvar. Oi? Cortou Quase o uma que você falou. Almodóvar. Quase um Almodóvar. Então, você falou várias coisas muito interessantes, até do filme do Rafael Lessa, que também adora esse universo feminino, né? Todos os filmes, os roteiros que ele escreve tem essa parte desse universo feminino que ele gosta muito. Ele deu aula para mim no curso de roteiro, então ele falou muito sobre isso. E eu assisti os outros três curtas, acho que seus. Um chama Arcângelo, que eu acho que tem muito a ver com o lado pessoal, né? Que Sim. são bem curtinho. Vi aquele O Quarto. Ah, o quarto que é o desse ano, né? Que fala muito sobre você, ou sobre a imagem que os outros têm de você. Exato. E assisti o outro, que eu acho que é o primeiro, que é o Amores Inversos. Ah, tá. Então, esses são muito diferentes do A Bordo e do As Viajantes, né? Eu acho que é bem eclético se a gente pensar no todo, mas eu não sei, a impressão que dá é que você se sente mais à vontade nesse universo mais poético, é a impressão que eu tenho.
da imagem. É quase uma instalação. Sim, exatamente, é isso que eu ia comentar. Porque o próprio Amores Inverso eu fiz no primeiro ano da faculdade. Eu, na verdade, o meu primeiro experimento ainda tem um anterior ao Amores Inverso, que é o de Saco Cheio, né? Que é bem amador, também feito ainda com alguns amigos do ensino médio. Foi no primeiro semestre que eu fiz na faculdade. Daí eu faço Amores Inversos também. São filmes que até que circularam em festivais de cinema universitário, mas ainda não tem aquele... Eu acho que tem muita vontade ainda de fazer, né? E isso nunca perdi. Mas ainda não tinha aquele amadurecimento, aquele olhar, né? Então são filmes até um pouco exagerados e também com uma certa precariedade, né? E eu acho que aos poucos eu fui encontrando esse meu caminho. Eu acho que o Arcângelo foi legal você citar, porque eu faço ele depois do Grilada, e foi justamente no momento, né, que eu também gravei ao Aborda, do mesmo ano, que a gente tinha exercícios semanais, como se fossem exercícios, como se fossem desafios, melhor dizendo, que o professor de direção dava pra gente, Paulo Luchig, grande Luchig. E o que Nossa, Lustig acontecia? maravilhoso, Saudades, né? exatamente. Aí o que acontece? Toda semana ele dava pra gente um desafio. Por exemplo, você tinha que fazer um filme só gravando o espaço, né? O espaço como uma locação. Ou um filme só gravando formas. Ou um filme adaptando, que era nesse caso um poema, né? Do Jacques Prévert. Aí eu lembrei, né? Que eu falei, nossa, eu sempre quis fazer um filme em homenagem ao meu avô. Meu avô faleceu em 2011, ele era alfaiate. E é muito característico, porque quando eu ia na casa do meu avô, aquela cadeira, exatamente aquela cadeira que aparece no filme, era onde ele sentava, onde ele comia, onde quando a gente estava sempre reunido, então ficou muito característico, né? Minha família é muito conservadora, então aquele, vamos dizer assim, o chefe da família sentava ali, tinha aquele respeito, todo mundo ao redor dele, né? Então, eu lembro, né, que eu pensei, né, como que eu vou fazer uma adaptação desse conto que chamava poema, melhor dizendo, chamava Café da Manhã, né, do Jacques Prévert, como eu falei. E eu lembro que, né, a minha avó ainda era viva e eu comentei com ela assim também, avó, você tem interesse de aparecer em algum filme? E minha avó era super vaidosa. Né? Minha avó faleceu em 2016, mas ela era super vaidosa. Tanto que quando eu gravei, né, foi uma tarde isso, que eu falei assim, ó, avó, você não tem que fazer nada, eu só quero que você tome seu café da tarde, como você sempre toma, e depois olha para a cadeira do vô, né, sentindo essa ausência. Até falei, nossa, será que como é que vai ser, né, minha avó reagir? Nada, ela reagiu super bem, eu pensei que ela ia ficar meio emotiva, e foi super tranquilo. Então a gente gravou mesmo no fim de tarde, eu coloquei a câmera em cima de um carrinho de controle remoto, para fazer aquele movimento de treve. E eu acho bonito porque foi o primeiro e único registro que eu tenho da minha avó. E ela gravou de cabelo preso. E eu lembro que quando a gente gravou esse filme, ela falou assim para mim: Ah, Davi, agora o próximo que você fizer, ó, já ficou, a vaidade subiu já. Ela falou: Próximo que você fizer de mim, eu quero que você me faça de cabelo solto. Quero que você me grave de cabelo solto. Eu falei: Não, tá bom, vó, eu vou gravar você. Já queria Só que garantir o próximo já job, né? queria garantir, exatamente. E por mais que tenha sido um exercício na faculdade, eu acho que ele é muito pessoal, né? Ele acabou passando, ele passou em 4 ou 5 festivais. Assim, foi pouco comparando com a trajetória dos meus outros filmes, mas eu percebi que ele teve chance, mesmo nesses festivais, mesmo sendo algo mais simples, sabe? E que eu acho que por ter esse lado também muito cotidiano, que eu falei que eu gosto, né? Espontâneo, melhor dizendo até. Filme sem roteiro, eu simplesmente peguei a câmera, falei, vó, vem aqui, e gravei até a luz cair. Foi literalmente isso, sabe? Que ficava uma luz bonita ali na casa dela. Aí minha avó, lembro que eu tinha muita vontade de fazer um filme que acho que se chama A Intermitência dos Dias, que era mostrando o cotidiano só da minha avó e ia ter uma cena dela na garagem de cabelo solto. Eu não consegui gravar esse filme, mas daí acho que tendo essa imagem, né, como você mesmo disse, essa imagem de família, né, que eu até gosto de pontuar bem, eu acho que dentro dessa minha filmografia é um filme que eu gosto muito, assim, que sempre que alguém pede para ver algum material meu, eu também acabo divulgando, né? Claro que eu coloco os que circularam mais, né, portfólio, mas esse é um filme que eu gosto bastante de ter feito. E sobre um quarto, é legal que você falou justamente esse lance de instalação, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Eu gosto muito, eu frequento muito museu, galerias de arte, e agora também, né, o meu doutorado é em Educação, Arte e História da Cultura. Eu acabei o primeiro ano agora e eu estou, inclusive, num grupo de pesquisa que é filiado entre São Paulo e Leeds,
E é sobre filme e instalação, né? Justamente desses cineastas que acabam produzindo para galerias, né? Ou de próprios artistas plásticos que acabam produzindo filmes, né? Então é mais ou menos esse universo. Então a gente está fazendo um mapeamento desse universo. E coincidentemente, o que acontece? Tem uma outra amiga nossa também da faculdade, não sei se a Bebel vai lembrar dela, mas ela se chama Débora Perrota. Lembro. Débora Maravilhosa. maravilhosa, também Maravilhosa. fotógrafa, um olhar assim impressionante, uma grande companheira. E o ano passado, a gente, né, ela participou inclusive do A Bordo, ela fez figurino, fez também assistência de arte. Nas viajantes ela também repetiu, né, fez os mesmos ofícios, ela foi fazer figurino, fez também direção de arte. E a gente trocava muitas figurinhas. A gente acabou se conhecendo, na verdade, por conta da Virginia Woolf, porque a gente gostava muito de Virginia e ficou trocando papo na faculdade por conta disso, para vocês verem como uma coisa vai ligando com a outra. Aí, o que acontece? A Débora, né, o ano passado, a gente estava muito próximo, porque ela ia viajar, né, na verdade, ela ia se mudar para outro país, ela tinha tirado a cidadania dela, e toda semana a gente estava conversando muito e com vontade de fazer alguns exercícios. Então, a gente lembrou desses exercícios acadêmicos, né, desses desafios semanais, e a gente falou assim, bom, vamos colocar também um prazo, a gente coloca uma 2 semanas, e então todo encontro que a gente tiver, a gente apresenta um filme novo. Daí beleza, daí o primeiro exercício era esse, era fazer um autorretrato sem que a gente apareça. Aí surgiu essa ideia de fazer um quarto. Eu falei, bom, então eu tenho uma luz bonita, né? Eu peguei a imagem do quarto do Van Gogh, daí eu falei, bom, eu vou tentar replicar um pouco a dinâmica. Peguei, né? Minha avó já é falecida, mas a casa dela, meu tio ainda mora aqui, literalmente em frente à minha casa. Peguei o criado mudo do quarto da minha avó, peguei a cadeira que também era do quarto da minha avó, coloquei aqui no meu quarto e montei, tentei simular uma mise-en-scène parecida com o quadro do Van Gogh. Uma luz bem de manhã que entrava, queria uma luz estourada, né? Que é bem perceptível. E eu falei, bom, já que eu não vou aparecer, eu vou pedir para alguns amigos meus gravarem um áudio sobre o que eles pensam de mim. E foi muito interessante porque alguns iam para uma descrição mais visual, né? O David tem cabelos pretos, ele só usa sapato branco, ele tem a pele branca. E alguns iam para o lado mais afetivo, né? Eu tenho uma memória de que o Davi ele tinha muito medo do mar, ou então, o Davi é muito sensível, enfim. Claro que eu fui fazendo um recorte, né? Porque o objetivo ali não era criar um retrato narcisista, mas principalmente, né? Como você bem colocou, na verdade um exercício sobre a imagem, né? Um exercício sobre essa imagem que está fora do quadro. E é interessante que até meu gato participa, né? Foi uma coisa muito espontânea. Ele estava ali no quadro. E uma coisa foi juntando a outra. Então, foi um exercício que eu gostei muito de fazer. Mas eu não mostrei para ninguém. Eu gravei ele no outono de 2019. Aí a Débora foi para Itália, né? Se mudou, sofremos, não acredito, perdi minha companhia de exercícios. Tinha acabado de gravar também as viajantes trilhando, e eu, né? E agora, o que a gente vai fazer? Porque como eu falei, né? Cada um vai para o canto e não é sempre que a gente consegue firmar esses laços, né? De produção. Aí eu sei que nesse começo de ano, né? A gente ainda estava conversando bastante por WhatsApp e tudo mais. Começou a pandemia. Aí eu me lembrei de uma coisa assim que eu sempre gostei muito, né? Cartas. Eu, inclusive, consumo muita carta. Inclusive, eu tenho cartas da Virginia. Tem uma coletânea de diários e de cartas da Virginia Woolf, que ela troca não só com pessoas da família, ou amigos e a própria amante dela, a Vita, enfim. E eu estava consumindo muito, né? Diários e cartas. E durante o mestrado, o meu co-orientador, o Jamer, ele tinha acabado de voltar da Espanha, né, do pós-doc dele, e ele me emprestou um DVD, na verdade um box de DVD, que se chamava Todas as Cartas, que foi uma instalação audiovisual que aconteceu primeiro na Espanha, depois foi passando para alguns outros países da Europa, né, acho que foi para França, talvez Inglaterra, não me lembro. E eram 5 duplas de cineastas que trocavam videocartas entre eles. E essas videocartas é muito interessante porque não era uma câmera super profissional, nada. Era uma coisa meio handcam, sabe? Esses materiais, imagens de arquivo. E como eu sempre gostei muito de cinema experimental, de vídeo instalação, eu falei, nossa, vou propor um exercício para a Débora, né? E foi justamente no momento que estava começando a quarentena na Itália.
Então era final de mês de fevereiro, começo do mês de março. Aí começou aqui no Brasil também, né? Depois de um mês, mais ou menos, começou aqui no Brasil. Eu falei, Debs, estou com uma ideia aqui, já que a gente está distante um do outro, mas a gente estava com aquela pretensão de criar esses exercícios, o que você acha de a gente fazer um trabalho remoto? Mas a gente pode fazer essa troca de videocartas, mas vamos ver o que acontece. Aí eu fiz a primeira carta, também foi muito pessoal. Aí, de repente, quando ela me mandou, eu comecei a chorar, assim, copiosamente, frente ao computador. Eu falei, meu Deus, a Débora é maravilhosa, que incrível. E eu falei assim, eu acho, Débora, que é um momento tão atípico pra gente, a gente não sabe como vai sair de casa, quando isso vai acontecer. Você aí do outro lado do oceano, eu aqui. O que você acha de a gente criar uma instalação? Aí a gente criou uma instalação audiovisual, que chamava Experimento Odradek, Domicílio Incerto, que veio de uma inspiração da literatura de novo, né? Eu estava lendo um livro de contos do Kafka, e tem um conto muito bonito que se chama A Preocupação de um Pai de Família. E nesse conto, é super simples, tem 2 páginas só. Ele narra, né? O narrador, então, ele conta essa história de uma figura quase demoníaca, uma entidade que se chama Odradek. E não tem significado, né? O Odradek é simplesmente um utensílio de madeira, ou ele é uma estrela, ele é descrito como um suporte que está ligado às memórias, e que ele fica no sótão, nos cantos da casa, se alimentando das memórias dessa casa, até passar para outra. E eu achei isso tão bonito, né? Um ser que se alimenta das memórias. E então a gente criou esse, né, experimento Odradek, que era algo realmente experimental, ligado às memórias, né? Esse Odradek. E uma das frases do conto é quando perguntam para ele, qual é o seu nome, Odradek? E onde você habita? Daí ele responde, meu domicílio é incerto. Então a gente colocou esse subtítulo, né? O Experimento Odradek, Domicílio Incerto, já que estava muito incerto esse primeiro período da quarentena. E toda semana, então, a gente começou a publicar experimentos. Na primeira semana, a gente, além dessa troca de cartas, né, da primeira carta, ao todo a gente trocou 6, 3 de cada um, eu anexei esse vídeo, né, que estava parado desde 2009, então ele virou um objeto de uma videoinstalação, por mais que não seja física, foi uma videoinstalação virtual. Então foi interessante que você entrou nesse contexto, né, da videoinstalação, que parece filmes mesmo de galeria, e que de fato tem esse pé, desse lado experimental, e que é algo que tem dado muito certo. Tanto que essa nossa videoinstalação, ela até que conseguiu bastante visualizações, a gente teve mais de 2.000 acessos, e teve um certo burburinho, e a gente fez um compilado, né, fez uma nova montagem com as cartas, e a gente lançou uma média-metragem, que estreou recentemente na Espanha, num festival que se chama La Cabina, e agora vai ter a estreia nacional dele no Festival Latino-Americano de São Paulo, no dia 9 de dezembro. Então a gente está bem feliz porque é algo que surgiu também de uma coisa super espontânea, cotidiana, um exercício extremamente experimental, e que de repente a gente tem agora um novo filme. É o primeiro filme que é de longo formato, né? Eu só tinha contato com curtas, e esse é um média-metragem de 43 minutos. E novamente falei um monte. Legal, A gente adora. Legal. Parabéns mesmo. Mas nesse festival acho que ganhou um prêmio, não ganhou? Nesse da Espanha? Não, no La Cabina ele só foi indicado, né? Ele foi indicado a uma sessão que chama Almágama, são 2 seleções oficiais na Espanha. Tem a seleção de ficção e a gente estava nos documentários, né? E a gente não sabia, tipo, a gente foi mandando assim, é um festival até com bastante prestígio, porque se ele não for o único, ele é o mais importante de média-metragem que existe, Sim, né? são Porque não. pouquíssimos que aceitam, né? Exatamente, a vitrine é muito pequena, então quando tem um festival ele acaba tendo esse destaque, né? Então a gente teve essa chance, essa grande honra de estrear justamente no festival mais importante de média-metragem que tem na Europa. E agora no festival latino-americano, né, que a gente está com bastante expectativa, porque ninguém viu ainda esse corte, né? Só viram as cartas passadas semanalmente pelo curto período que ficou online. E com uma montagem que é super nova, né? A gente mudou alguns detalhes dessas cartas também. E finalizou de uma forma, ainda que seja artesanal, mas eu acho que tá um filme bem bonito. Posso até mandar para vocês Legal, depois. legal. Queremos ver, exatamente. Eu Davi, tenho. Fala. não, eu só ia falar que, assim, referente
a ficha técnica, mas as pessoas que você busca como parceria. É muito interessante que você falou, né, que demorou um tempo para vocês voltarem a fazer um filme e tal, mas é engraçado e é muito legal o quanto você traz as mesmas pessoas, né? Você tem uma equipe. E essa Sim. relação para você, essa parceria, como é que você lida com essa parada? Tipo, Então, ainda durante a faculdade, até que se vocês forem vendo logo nesses exercícios, sempre começa com o logo que é a Mise en Film. E até hoje eu não tirei aquilo, porque foi um coletivo que a gente acabou se formando. Anteriormente foi criado, na verdade, pelo Stefano, pelo Guilherme Espada, né? Stefano Calgaro, Guilherme Espada, e por mim. O Guilherme acabou saindo, ele foi estudar fora e acabou fazendo os seus próprios projetos. E ficou eu e o Stefano ainda produzindo, né? O Stefano acabou seguindo para o lado mais da literatura, ele foi fazer letras. De qualquer forma, a gente sempre fez essa parceria também, o Stefano na montagem, às vezes fazendo a edição de som, né? Hora e outra me dando alguns pitacos até. Eu gosto muito de mostrar o roteiro para a equipe, e eu sou muito aberto quanto a essa partilha, sabe? Eu não sou aquela pessoa que tem que ser do meu jeito, eu detesto isso. Eu acho que o cinema é extremamente coletivo e eu acho que tudo o que me passam eu tento absorver da melhor forma possível, pensando sempre no filme, né? Também. Então, acho que para o filme ser guiado, né, não é simplesmente a figura do diretor, e sim de todas essas cabeças, né, envolvidas como um todo. Então, por exemplo, mesmo quando eu estava falando da própria Débora que fez figurino, né? Eu lembro uma cena do A Bordo que a gente estava gravando a cena do banheiro, do chuveiro, e ela sugeriu, vocês podem tentar colocar um rebatedor, sabe, para tentar criar uma sombra melhor no rosto dela. Então, foi uma sugestão que para mim foi super frutífera para aquela cena. Então, acho assim, eu acho que todo mundo tem a sua participação, por isso que eu gosto de afirmar que é um coletivo, né? O Mise en Filmes hoje é um coletivo. Embora, né, eu perceba que eu acabe colocando sempre essa figura, né, do diretor, do roteirista, porque as outras pessoas que fazem parte não têm muito essa vontade de dirigir. Mas, de alguma forma, eles estão ali envolvidos no projeto, né, em suas funções técnicas, como eu apontei anteriormente. A própria Denise fazendo captação de som ou desenho de som, né? O Vitor, fotografia, a Tassi, né, a Tassiana Ferreira, que está fazendo a direção de arte. Eu é acho que é importante, maravilhosa. que é Que linda, menina maravilhosa. exatamente. Eu acho que dessa parceria, que é, como eu falei, a gente já se conhece, né, vai fazer 10 anos no ano que vem, 2021, e contatos assim semanais também, que foi o grupo que ficou de fato, né, também não só contatos via internet, nós constantemente, antes da pandemia, se encontrava pelo menos uma vez por mês, sabe? Às vezes até mais. Então, de fato, nós somos um coletivo, mas também somos muito amigos ainda. E às vezes eu fico com vontade, né? Nossa, de conhecer Alô? outros lados, outras pessoas. Tá ouvindo? Tô Então, ouvindo, assim, então sim. Às vezes eu fico com vontade, né? De conhecer outras pessoas, né, trazer até mais diversidade. Só que daí eu fico pensando, né? A gente faz tanto na guerrilha, são filmes, como eu falei, R$ 2.500. Eu falo, meu Deus, quem que vai querer? Quem que vai submeter a esses projetos, essa loucura, a gravar 14 horas direto, igual faz Viajante, sabe? Então, tem um pouco desse medo, né? E tem também, não acho que é um comodismo, mas eu acho que a gente tem tanto esse elo que foi criado que a gente se entende muito. Então, eu olho para o Vic e o Victor, né? O Victor Ximenes Ferraz, que é fotógrafo, ele já sabe o que eu quero que ele faça na fotografia. Eu faço o projeto, né? Eu coloco assim, agora mesmo a gente está na pré-produção de um novo curta. Eu falei para a Tassi, né, diretora de arte, Tassi, eu tô com essa referência. Dela, tá bom, você sabe que eu já tô aí na sua cabeça, né? Eu falei, não, beleza. Aí domingo a gente fez a nossa reunião de direção de arte, figurino, e falei, caralho, é o filme já, sabe? Então eu acho que desse contato direto que a gente tem, a gente acaba, eu acho que acaba sendo bom porque um entende o outro e um compartilha muito com o outro. Então, eu acho que funciona bem nesse sentido. Então, como você mesmo apontou, é um coletivo e que a gente tenta sempre partilhar bastante. No futebol a gente chama isso de entrosamento. Você já sabe, um Exatamente. já sabe o que o outro quer. O entrosamento, a sinergia, né? Tá na moda a palavra sinergia. legal, legal, bem legal.
Pode ser chamado também de generosidade, né? Também, né? Eu acho que a gente precisa ter esse lado empático, né? Generosidade é presente, com certeza. E quando que vai abrir a produtora? Ai, eu não sei. Eu não sei até que ponto, porque a gente também tem uma produtora que está fazendo parceria com a gente, que também é da que também são amigos da faculdade, que é a 035 Filmes, né? Que ela Legal. contribuiu de alguma forma no abordo, né? Foi uma coisa mais afetiva. Os viajantes, de fato, eles fizeram a coprodução. E agora, nesse novo filme, eles também vão fazer a coprodução com a gente. Então, por enquanto, né, é um pouco caro investir numa produtora, mas eu acho que enquanto coletivo tá funcionando. É um coletivo aí que tem ganhado alguns festivais, então aos poucos construindo a nossa trajetória. Legal, legal. Parabéns, parabéns. Valeu. Bom, Felipe, O quê? tem mais alguma pergunta? Ele acho que ele já falou um pouquinho, mas podemos ir para projetos futuros, Bebel? Devemos ir para projetos futuros e depois a gente vai para dicas para iniciantes também. Eu acho que vai ser bem importante. Beleza. Então, Davi, você acho que já soltou algumas coisas aí sobre próximos projetos, mas fala mais aí sobre isso. Bom, então, primeiro de tudo, né, essa própria instalação que a gente fez, no final a gente tinha quase 90 minutos de material, né, que era parte literária, fotográfica, era bem intermediática. Então tinha essa instalação, na verdade, né, só para dar um contexto maior, como tinha essa figura do Dradek, que era algo que ficava dentro de uma casa, então era toda pensada numa estrutura, né, pensando nessa arquitetura de uma casa. Então, cada ala, se vocês estivessem fisicamente, né, mas foi pensado em abas no nosso menu da internet, cada ala era um quarto. Então, era um cômodo, melhor dizendo. Então, tinha o quarto, né, inclusive esse exercício de autorretrato estava lá no quarto. Tinha o quintal ficava a nossa troca de cartas. Tinha o banheiro, que era alguma coisa mais pessoal. Tinha o porão, que até o site mudava de cor, ficava mais escuro, que era só filmes com material de arquivo. Então, toda a instalação foi pensada na estrutura de uma casa. E com isso a gente criou diversos curtas, além desse média, e que aos poucos a gente está distribuindo em festivais, né? Recentemente ganhou o edital Itaú Rumos, que inclusive a partir de hoje, nossa, é verdade, esqueci. A partir de hoje até o dia 15 vai estar no site do Itaú Cultural. Ele se chama Um Filme de Ficção Científica. É um filme que eu faço gravando no meu quintal, com memórias do meu pai. Meu pai, ele gravava a gente quando era pequeno em fita cassete, então o filme todo é com essas gravações de minha voz, da minha irmã, quando a gente era pequeno, com nossos 2, 3 anos de idade. Então é um filme bastante particular também, bem pessoal. Além dessas cartas, né, que estão no Domicílio Incerto, que é um média-metragem, então também está circulando, como eu falei, vai ser a estreia nacional dele agora no Festival Latino-Americano de São Paulo. Um outro filme que a gente fez, que ficava na sala, né, dentro da instalação, que chama Um Filme em Dois Atos. É um filme pautado só em uma decupagem de quadros que existem dentro do nosso ambiente, né? Então, um quadro da minha infância, da minha casa, e um quadro da casa onde a Débora estava na Itália. E ele estreou justamente, não é num festival de cinema, estreou numa galeria de arte na Polônia. E a gente, então, vai ter, a partir do dia 12 de dezembro, inclusive tem debate, tudo, vai ser online. A gente vai estar com o filme sendo exibido dia 11, 12 e 13 de dezembro nessa galeria de arte na Polônia. E também, por conta da pandemia, a gente conseguiu ser beneficiado, a primeira vez que eu consegui ganhar um edital, né, de fato para produção, porque esse que eu falei do Itaú, ele era já com filmes prontos, então você ganhava só um dinheiro que virava como se fosse algo dentro do catálogo do Itaú, né? Mas a gente ganhou então um edital emergencial do Aldir Blanc, ganhou R$ 15.000, que para mim parece, nossa, parece produção de altíssimo orçamento, Hollywood, porque eu nunca trabalhei com tanto dinheiro. E com esses R$ 15.000, então a gente está na pré-produção de um novo filme que a gente pretende gravar no final de janeiro, que é um roteiro que eu escrevi já no final do ano passado, que também envolve muito essa questão do realismo mágico, e ele se chama A Promessa de um Amor Selvagem. Acho que é só isso que eu posso dizer dele por enquanto, mas está com um elenco muito legal.
E eu ainda não posso dizer muitos detalhes, mas é isso. O título é Promessa de Amor Selvagem e vai voltar essas minhas origens de algo até ligado ao cinema fantástico. Depois que nós tiver. Oi? Estamos aguardando. Ah, também, tô ansioso, mas como eu falei, tipo, a gente tá com esse dinheiro, depois a gente vai percebendo que é um projeto que exige até mais do que a gente conseguiu, e, olha, tá difícil, mas tudo bem. Aos poucos a gente vai se adaptando e eu acho que vai ser um trabalho bem bonito, tô bem empolgado. Quando estiver pronto, volta aqui para trocar ideia com a gente para divulgar esse projeto aí. Com certeza, com certeza. Então, por enquanto, são esses. Eu não tenho mais nada em mente. Pretendo muito em breve fazer um longa, né? Mas não tenho. Eu tenho muita facilidade para fazer curta, roteiro de curta, mas longa-metragem eu acho muito difícil. Longa-metragem eu nunca consegui terminar de escrever um roteiro de longa. Então, é algo que eu vou tentar fazer muito em breve, porque depois de ter 2, 3 curtas em festivais, eu acho que está na hora, né? De pensar no longa-metragem. Pode fazer uma parceria também com algum roteirista, sei lá, só dirigir? Pois Você é, pensa nisso? sim. Inclusive, né, tem a minha assistente de direção, que ela fez, inclusive, nas Viajantes, que é minha assistente de direção também, nesse meu próximo curta. Ela é dramaturga, né, a Fernanda Salles Rocha, trabalha bastante com teatro, além de cinema, e a gente está aí com um projeto, né, ainda está muito passos bem lentos, mas a gente pensa em escrever um longa-metragem junto, sim. Maravilha. Davi, no finalzinho aqui a gente sempre faz uma pergunta para os nossos entrevistados, que é umas dicas que você passa para quem está começando ou quer começar no cinema. Acho que ao longo do episódio você já pode pegar algumas dicas de tudo que o Davi falou, mas numa resposta, o que você nos diz aí para nós, nossos ouvintes? Bom, no começo eu já mostrei um pouco esse panorama, né? Que fazer cinema é caro, é difícil no Brasil, né? Mas isso de forma alguma é para desanimar ninguém. Eu acho que é para instigar a gente a tentar, mesmo como a gente pontuou muito aqui, né? Mesmo desses materiais pessoais e baratos e artesanais, a gente consegue tirar muita verdade. Eu acho que o importante é isso. A dica que eu dou é grave aquilo que você gosta e consuma, né? Mediante as suas referências, né? Consuma muitos filmes para você criar esse olhar, né? Mesmo se você não gosta de determinado filme, se você acha que não vai servir para nada. Tem às vezes alguns filmes que eu acho super ruins, mas que eu falo, nossa, tem um enquadramento aqui lindo. Que você acaba aprendendo muito também com isso, sabe? E eu acho que eu não sei, eu tenho a impressão que quando a gente está na academia, né? Eu acho que isso a Bebel também pode dizer, o Fábio, que vocês também fizeram cinema, a gente tende a consumir muito o que o pessoal coloca como, vou colocar aqui com várias aspas possíveis, porque eu odeio esse termo, cinema de arte. Eu acho que a gente fica muito preso nisso, né? E esse cinema de arte acaba sendo muito eurocêntrico, e esse cinema de arte acaba sendo também com alguns assuntos meio reducionistas, e acaba sendo sempre muito ficcionais. E eu acho que é legal a gente também enxergar o belo no outro cinema, né? No cinema que também pode ser mainstream, no cinema que pode ser pessoal, no cinema, como eu falei, que pode ser videocartas, no cinema que pode ser documentários. Meu, uma grande cineasta, né, para mim, maior cineasta de todos os tempos, também uma mulher, mais uma vez, essas influências que eu tenho. A Inês Varda, tem, né, uma cineasta importantíssima, que faleceu, infelizmente, cerca de 2 anos, e que mudou completamente a história do cinema, e que a vida toda se autorretratou, mas de uma forma extremamente super pessoal, mas de uma forma extremamente empática, criativa, jovial, impressionante, experimental. Eu acho que, né, experimentar, né, eu acabei com essa palavra experimental, eu acho que a dica é experimentar. Hoje mesmo eu estava dando aula, agora eu sou professor também universitário, estava dando aula para meus alunos de processos fotográficos e hoje era a aula de encerramento. E eu passei justamente um filme da Varda, passei um filme dela dos anos 2000, que se chama Os Catadores e Eu. Para mim é um dos documentários mais incríveis assim que eu já assisti, do que o cinema já teve, e que ela se coloca então como uma catadora de imagens, né, para falar sobre até uma questão política, né? Que pegam as sobras, né? Exatamente, são pessoas que vivem de sobras, de feiras, né? Então pegam pessoas realmente à margem dessa sociedade, né, de um sistema super capitalista, e de repente ela se coloca nesse lugar dessas pessoas que estão catando para a sobrevivência e ela percebe que ela também é uma catadora, né? Tanto que o nome em francês,
né, seria os catadores e a catadora. Aqui no Brasil ficou os catadores e eu, né, cortar essa catadora. Mas eu acho muito bonito pensar isso, né, que ela consegue, então, catar ou capturar esses pequenos instantes de cinema, de situações completamente banais, de situações completamente corriqueiras, dentro do próprio quintal, dentro da própria casa, vasculhando seus próprios livros, seus cartões postais, entrevistando seus próprios familiares, e não à toa ela é considerada, né, uma sumidade no cinema documental. Então, eu acho que é isso, experimentar e trazer algo de muito verdadeiro que você tem do seu cotidiano. Eu acho que essa é algo que eu conseguiria assim, dar como um conselho principal para quem quer fazer cinema. Maravilha. Legal, muito legal. Muito obrigado, Davi. Acho que podemos encerrar, Fábio e Isabela. Podemos encerrar. Eu estava pensando no Cléo da 5 a 7, Sim, que é da Vardar. É da Vardar também. Nossa, eu gosto desse filme. É lindo esse filme. E ela começa em colorido, termina, né? Depois ele fica em preto e branco e tem essa analogia com o tempo, né? Que se passa de fato em quase em 2 horas essa trajetória dessa personagem que acha que vai morrer. Está perto de sua finitude. É muito lindo mesmo. Muito. Tava brisando nisso, gente, mas podemos finalizar. Davi, trocar mais muito uma ideia. obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada por ter participado. A gente ficou muito feliz mesmo, assim, eu fiquei pessoalmente muito feliz mesmo de poder trocar esse papo com você, né? Acho que realmente há anos que a gente não se falava. Sim. E é isso, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite, agradeço o Fábio, o Felipe também por me ouvir, que eu sei que eu falei bastante, mas eu acho que quando a gente gosta do que faz, né, quando a gente cria esse entusiasmo, eu acho que essa partilha é sempre muito importante. E que agora também, né, depois desse ato de tanto tempo, a gente consiga aí também compartilhar. Você mesma disse que quer voltar para o cinema, então acho que é o momento para a gente voltar a conversar bastante também. O cinema publicitário já é uma parada. Eu sinto falta do cinema true, vai. Esse é o ponto. O cinema publicitário já tem outra pegada. Mas é isso. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado, Davi. Você falou muito mesmo, mas essa é a ideia mesmo. Os diretores venham aqui e falem tudo que quiserem. Falou muito bem também. Agradeço de novo aceitar nosso convite aqui. Você, nosso ouvinte, se curtiu esse episódio, quiser recomendar para alguém, por favor, façam isso. Compartilhe esse projeto Independência ou Corte, que acho que está muito maneiro e tem muita gente ainda para entrevistar. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no YouTube, no Google Podcasts e no Anchor. Nossas redes sociais também no portal AP406, no Instagram, no Facebook, Apartamento 406, no nosso blog, apartamento406.blogspot.com. Tem tudo lá, todos os episódios, críticas, trailers, um monte de coisa. É isso aí. Falou, valeu. Muito obrigada, valeu. Valeu.